Boa tarde, estamos no ar com mais uma edição do Sobral News em Debate, o nosso jornal diário da TV Interaja, que é coproduzido pelo Sistema Intec, as Faculdades INTA e o jornal Sobral News. Nessa edição de hoje, nós estamos recebendo o professor Leonan Gomes. Ele é professor universitário aposentado, mestre em Gestão e Modernização Pública, num curso realizado em parceria entre a UVA e a Universidade Internacional de Lisboa. O professor Leonan escreve periodicamente para o Sobral News e tem a sua coluna Roda de Conversa. No último dia 17 de maio, o contexto foi exatamente a educação biocêntrica. Esse vai ser o tema central da nossa entrevista, mas claro, nós temos muito a conhecer do professor Leonan Gomes nesse programa. E inicialmente, eu quero o boa tarde do Herculano Costa, que mais uma vez está conosco. Ele que é um dos produtores do jornal Sobral News. Herculano, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Jornal Sobral News e mais uma edição na TV Interage, hoje discutindo uma matéria que foi veiculada na coluna Roda de Conversa do professor Leonan Gomes, nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, que além de professor universitário, exerceu várias funções na Universidade Estadual Vale do Acaraú, como pró-reitor de extensão, depois como diretor da imprensa universitária daquela unidade de ensino superior. Nós queríamos apresentar o nosso convidado com o seu boa tarde. Boa tarde, professor Leonan Gomes. Boa tarde, Herculano. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, senhores telespectadores. É um prazer poder estar aqui participando desse encontro, desse bate-papo. O professor Leonan Gomes tem uma vasta experiência em rádio e TV, uma vez que militou por alguns anos na TV e no rádio maranhense, uma experiência muito enriquecedora antes de retornar à Universidade Estadual Vale do Acaraú. Professor Leonan Gomes, fale da sua vivência como educador, da sua vivência como pró-reitor, da sua vivência como homem de comunicação, não só em Sobral, como na sua passagem por São Luís do Maranhão. Pois é, eu costumo dizer que quando muitos dos que me ouvem ou que me escutam nascessem, eu já estava perdendo o meu primeiro emprego. Por uma razão que hoje parece absurda, porque eu trabalhava com educação de adultos, trabalhava com alfabetização de adultos, que foi em 1968, 69, 70 e 71. E comecei aqui em Sobral, trabalhando no Movimento de Educação de Base, MEB, depois de ter passado 14 anos no seminário, estudando para ser padre, onde eu terminei filosofia e teologia, e vim passar mais um ano aqui em Sobral e trabalhei no MEB de Sobral. Daqui eu passei para o MEB de Fortaleza. Em Fortaleza a gente desenvolveu uma experiência muito importante, que foi de colocar o rádio no nível das pessoas que o escutavam. Então nós criamos no programa do MEB um programa chamado A Escola em Sua Casa, que era transmitido pela Rádio Assunção Cearense. E nós escrevíamos aquele programa com o objetivo de atingir o homem do campo. E nós conseguimos criar uma metodologia tão interessante que nós chegamos a ser ouvidos e discutidos por mais de 300 comunidades rurais que, à época, tinham dificuldade de escrever e muito mais de enviar suas correspondências para a Rádio Assunção. Mas do mesmo jeito que despertou a curiosidade dos nossos agricultores na zona rural, também começou a despertar o interesse da Polícia Federal pelos programas. Então nós começamos a ser cobrados e a gente só podia ler o programa quando ele voltava da censura federal, devidamente carimbado, e a gente só podia ler o programa se dissesse assim: este programa foi liberado pela censura federal para este horário. E aí é que a gente começava o programa. Mas todo dia ele era censurado. E por conta dessa experiência que a gente desenvolveu aqui no Ceará, eu fui convidado a representar o Brasil num seminário internacional em Bogotá, na Colômbia, que foi onde surgiu a primeira experiência de teleensino, o ensino, alfabetização de jovens e adultos pelo rádio, que foi em Sutatenza, no interior da Colômbia, e eu fui lá representar o Brasil. Só que quando eu voltei, aí os olhos da censura se abriram muito mais para ver o que a gente fazia, e num determinado dia, um programa sobre cooperativismo no mundo,
um personagem saiu do script, que era eu que redigia, e elogiou a Rússia, e dizendo assim, se eu morasse nesse país, quando a gente falava da Rússia. Foi o suficiente para eu ser intimado à Polícia Federal mais uma vez, para explicar quem tinha dito aquela expressão, e eu não podia dizer, claro, né? Então tive que negar, porque dizer significava entregar a pessoa para a forca. Então eu relutei até o fim, por sorte minha, porque o programa era feito ao vivo, mas por sorte minha, o delegado da Polícia Federal disse assim, quem foi que disse uma expressão lá que não está no script? Eu disse, eu não sei. Ele insistiu, como ele viu que eu não ia dizer, me levou a uma sala e mostrou a gravação. E na gravação, eu me saí e disse, olha, se o gravador tivesse bom, eu identificaria a voz, mas infelizmente está lento aí, eu não sei se é voz de homem, é voz de mulher e tal. É óbvio que eu sabia. Mas aí ele pegou a gravação, eles pegaram a gravação, reuniram os bispos do Brasil, aqui o MEB estava ligado pela CNBB, para mostrar que o MEB do Ceará estava cheio de comunista. E aí eu fui demitido em Fortaleza, toda a equipe do Rio de Janeiro foi demitida, e passamos a ser tratados como subversivos, como comunistas. Subversivo era aquela palavra que era igual a leproso, assim, aquela pessoa que ninguém podia chegar perto e tal. Então eu tive que ir embora para o Ceará, aliás, para o Maranhão, que é quem salva o cearense no tempo ruim, é o Maranhão, né? Mas só que o tempo ruim, que eu costumo dizer, não era falta d'água, não era seca, era por causa de uma seca de ideias que graçou pelo Brasil naquele tempo e eu fui escapar no Maranhão. E aí foi que eu fui trabalhar na televisão educativa do Maranhão, porque na minha ida a Bogotá eu tinha conhecido uma pessoa lá do Maranhão e eu me ofereci para ir para lá e fui muito bem recebido, passei um ano na TV educativa como coordenador de aperfeiçoamento pedagógico. Foi quando eu conheci uma experiência fantástica de TV educativa, que é uma coisa que eu acredito mesmo. Infelizmente no Ceará não deu certo, porque foi generalizada a experiência para todos os municípios, de uma forma obrigatória, mas que era uma experiência muito positiva que a gente desenvolveu lá no Maranhão. Pena que naquele tempo o valor à educação era muito pouco. Hoje as pessoas reclamam, né? Se ressentem da falta de apoio à educação, você imagina naquela época. E aí eu fiquei lá por um tempo, até só voltei de lá 20 anos depois para ser secretário de Educação aqui no interior do Ceará. Mas, professor, conte da sua experiência como secretário de Educação num município pequeno, onde os professores, às vezes coordenadores de sala ou diretores, assinavam o contra-cheque com o polegar. Não, isso aí não foi onde na minha gestão no município de Curatá. Isso aconteceu aqui em Sobral, quando o professor Evaristo Linhares era secretário de Educação, que foi antes dessa modernização que aconteceu em Sobral. Havia diretor de escola aqui, segundo o professor Evaristo me disse, que para assinar o contra-cheque, ou assinar o recibo de pagamento, era usando o polegar, né? Mas a minha experiência como secretário começou lá em Curatá, lá na Serra Grande, onde a gente fez uma experiência revolucionária. Foi o primeiro município a adaptar o seu calendário escolar ao calendário agrícola, porque eu sempre escutava, nas minhas andanças no MEB, que quando mais os pais precisavam das crianças para ajudar na agricultura, a escola chamava. Aí os meninos... Ou seja, o nosso estudante era meio estudante, meio agricultor. Estudava e trabalhava. Eu acho até que a criança em idade escolar, ele pode dar sua contribuição, mesmo que não seja indo para a roça, porque uma criança de 5 anos, ele podia, no mínimo, ir deixar comida para o trabalhador lá na roça. Então, por conta disso, porque a criança também molhava caderno, tinha que atravessar rio, né, e outros motivos, o professor também não podia vir à escola, nós adaptamos o calendário escolar ao calendário agrícola. Então, as nossas aulas lá no município de Curatá só começavam a partir de maio. Então, de maio a dezembro, as aulas seguiam sem intervalo, a não ser na festa da padroeira ou padroeiro da comunidade onde a escola estava situada. Naquela localidade, as crianças ficavam de recesso e os demais em aula. Agora, no dia da última novena, que geralmente era na sexta-feira, todos estavam liberados, porque também não adiantava segurar, porque eles queriam ir para a novena. Já havia a obrigatoriedade dos 900 dias letivos na época? Era 720 dias letivos.
as aulas iam de maio a dezembro, né? Mas a gente cumpria o calendário escolar. Mas isso não foi o mais importante, essa foi uma das coisas, né? Porque o mais importante foi que a gente criou uma metodologia que, mesmo tendo os professores só a quarta série, 98%, 99% dos professores só tinham a quarta série. A gente não tinha professor formado, que é óbvio, não tinha sala de aula, não tinha merenda escolar, não tinha Fundef, não tinha livro didático, não tinha transporte escolar. Mas mesmo assim, por causa da metodologia que a gente começou a adotar, a gente não tinha evasão escolar. E mais do que isso, porque as crianças estavam presentes e com prazer na sala de aula, e os professores também, as crianças saíram da alfabetização sabendo ler e escrever. Pouco, mas sabia ler e escrever. Que hoje, né, é uma meta que muitos municípios estão procurando cumprir, é que o aluno, ao sair do período de alfabetização, realmente ele saia lendo e escrevendo, não é assim? Pois é, nós tivemos uma fase de desvalorização da educação, que ainda hoje nós temos meninos e meninas que chegam à 8ª série sem saber ler direito. Tem meninos e meninas, eu fui professor na UVA, como professor do curso de letras, e a gente vê que o menino tem dificuldade de fazer uma carta. Se o vestibular fosse só uma carta, eu acho que talvez 90% não entrasse ainda. Porque houve uma desvalorização do professor e uma mudança de metodologia, de testes e mais testes de metodologia de aula, e que os meninos avançam na série, mas não avançam nos conhecimentos, né? Então, a metodologia que a gente adotava ela era essa, valorizando o professor, ajudando a elevação da autoestima do professor e do aluno, né? E outra coisa mais importante, que era um casamento da escola com a família. E hoje as pesquisas do Ministério da Educação mostram que 75% do desempenho escolar do aluno depende da família. Quer dizer, o papel do professor se restringe a 25%. Os 75% é que se a criança aprende na sala de aula e leva para casa e tal, se a família tiver um envolvimento aí 75% é da família e 25% é da sala de aula, da escola, né? E é isso a gente conseguiu fazer lá com professores só apenas com 4ª série, sem sala de aula. A sala de aula era em casas alugadas, na sala que tinha uma sala maior, a gente alugava, não tinha merenda escolar, não tinha livro didático. A gente comprava, para você ter uma ideia, numa 5ª série que a gente começou a implantar lá no município, a gente comprava 5 livros. Isso aí tinha duplo sentido. Primeiro, porque a gente não tinha dinheiro para comprar para todos, não tinha Fundef na época. E segundo, porque era uma forma de dos 5 alunos se reunirem em torno de um livro e começar a trabalhar em equipe, começar a pensar em conjunto, começar a dialogar uns com os outros. Aí, nesse processo de socialização, eles iam também aprendendo. Era todo um conjunto de ações diferentes que fazia, mas sobretudo ao aluno e ao professor, a elevação da autoestima. Professor, e a educação biocêntrica, o que é essa experiência? Você fala aqui que ela é uma tendência. Sim. Eu queria que você explicasse melhor esse termo e em que momento ela entrou na sua vida, em que momento ela passou a ser utilizada nas suas atividades com a educação. O termo é relativamente novo, mas a ação é exatamente isso que a gente fazia lá desde 89, sabe? Essa valorização da criança na sala de aula, valorização da participação da família na escola, valorização do professor, valorização do conjunto. Então, a educação biocêntrica, pela própria definição etimológica da palavra, é aquela tendência que valoriza a vida, valoriza a pessoa. A vida no sentido mais amplo possível. Por exemplo, quando a gente colocava as crianças em círculo na sala de aula, era para que o aluno se sentisse igual a todos. Ele não era inferior a nenhum. E igual, inclusive, ao professor. E o professor fica igual para todos. Ele não fica aquele professor que no sistema tradicional dá valor aos que estão na frente e relega os que estão lá atrás, até considerados os que não querem nada, né? Então a gente começou a desenvolver essa história, que eu não sabia esse nome. Na época eu não sabia, não existia esse nome de educação biocêntrica. Mas na prática, a atitude era essa, de valorização da vida, de valorização da pessoa,
do professor, não é? Quando eu fui convidado para ser secretário em Croatá, eu fiz um levantamento da realidade, o professor ganhava, na maioria dos municípios, depois eu pude comprovar isso, inclusive Sobral, a maioria dos professores ganhava 10% do salário mínimo. Então, na Serra, lá em Guaraciaba, que era o município do qual Croatá se emancipou, o professor ganhava R$12 por mês, que equivalia a 10% do salário mínimo, que era R$120. Então, a maioria dos professores fazia isso, sobretudo da zona rural. Deixava juntar 3 meses, para poder, com o dinheiro, esses R$36, ele pagar a caminhonete para vir à cidade, fazia um lanche lá na cidade, pagava a viagem de volta e ficava talvez com R$5 para esperar mais 3 meses para poder fazer essa viagem para receber o dinheiro. Então, a educação biocêntrica é essa tendência pedagógica que valoriza a vida no sentido mais amplo possível, né? Pela valorização da participação do aluno, porque quando eu participo de alguma coisa, eu manifesto que eu estou vivo. Todos nós sabemos disso, todos nós que estamos aqui. Quando a gente vai a uma festa, que é um ótimo conjunto, muita gente, muita comida, muita bebida, mas se a gente não conhecer ninguém naquele ambiente, dá vontade da gente ir embora, né? Mas se a gente se sente num ambiente onde a gente encontra os amigos, onde o que a gente diz é escutado, onde que a gente pode contar, a gente canta, os outros escutam, a gente bota boneco, bebe e tal, para qualquer que seja a bebida, e se sente bem ali. Então a coisa é a mesma, né? Na sala de aula, o aluno precisa se sentir bem lá, se sentir tratado pelo nome. Se eu lhe chamo de 35, 22, isso não é forma de tratar a gente. Então, tratar pelo nome, porque é o mais que soa melhor aos ouvidos da gente. Então, a educação biocêntrica vê esses detalhes. A participação do aluno no processo de construção do conhecimento. A forma de sentar do aluno na sala de aula de forma igual para todos. Outra, ele começar a estudar conhecendo a própria realidade onde ele está. Conhecer aquela realidade para depois ele partir para ampliar esses conhecimentos. Supamos, no ensino de história. Você precisa começar conhecendo a história da sua própria comunidade ou da sua própria família, para você compreender que a história de outros países também começaram como a sua história pessoal, né? Eu digo assim, se nós aqui, nenhum de nós 3 aqui, tivesse tido a oportunidade de estudar, onde é que a gente estaria? Então isso é a nossa história. Nós estamos aqui ocupando essas 3 cadeiras, porque no momento da vida alguém se interessou para que a gente fosse estudar. Talvez o interesse não fosse nosso. Porque dificilmente um aluno vai para a aula com prazer. Ele dá graças a Deus quando não tem aula. Isso nas experiências de maioria. Então nós estamos aqui porque a nossa história fez com que nós chegássemos até aqui. Então o menino precisa começar conhecendo a história da sua própria comunidade, do seu município, para depois dar valor à história do país e de outros países, né? Então a educação biocêntrica tem esse foco na realidade do aluno, na participação do aluno, na relação professor-aluno em sala de aula. Isso eu experimentei durante a minha vida toda. Então eu posso dizer, hoje eu tenho dito e tenho um testemunho. Eu nunca encontrei uma turma ruim, nunca. Todas as minhas turmas foram boas. Porque como eu começo sempre criando uma oportunidade para o aluno participar, ele começa a se sentir gente, se sente valorizado. Então se eu respeito o aluno, a tendência do aluno é me respeitar, porque comportamento gera comportamento. Se eu lhe trato mal, a tendência é você revidar para mim. Se você não tem competência, nem qualidade, nem força para me revidar, você dá um jeito de me derrubar de outra forma. Me dedurando, ou me fazendo qualquer armadilha, de modo que me fazendo uma pergunta que você sabe que eu não sei responder. Aí essa é a sua armadilha na sala de aula como forma de se defender daquele ataque que eu lhe fiz, né? Então, a educação biocêntrica é isso aí. E até partindo da etimologia da palavra, educar surge de um verbo latim que é ducere, do verbo ducere e da preposição que significa ducere, conduzir-se de uma situação para outra. Ducere significa conduzir. Então, e o é uma preposição, lugar de onde. Então, para eu me conduzir de um lugar onde eu estou para outro, eu primeiro preciso conhecer esse lugar onde eu estou. E esse aqui é o processo de mudança, né? Daí porque a gente diz que a educação é um processo de mudança. Que eu cansei de repetir logo que eu entrei no MEB,
Mas não me convencia essa definição, até que eu fui ver a raiz, a origem etimológica da palavra, foi quando eu comecei a entender, de fato, o que é educação. Professor Leonan, mas aí contextualizando mais para a atualidade, onde a gente pode perceber que a nossa sociedade ela massificou o que não deveria. Hoje, algumas instituições importantes, como a família, por exemplo, elas foram coisificadas, elas foram transformadas em algo pejorativo. Está aí a nossa realidade social, famílias em frangalhos, dificuldade de se manter um núcleo central dentro das famílias. Como é que você avalia a influência disso, e principalmente hoje, que nós temos um instrumento importante como a internet, como as redes sociais, que deveria melhorar e está piorando a relação do indivíduo com a educação? Como é que o senhor avalia todas essas dificuldades dentro dessa dinâmica da educação biocêntrica? O Milor Fernandes, recentemente falecido, ele dizia que depois que foram descobertos todos os meios modernos de comunicação, é que se viu que o problema da comunicação é pessoa a pessoa, né? Então, na sala de aula, por exemplo, eu vi na semana passada, no município onde eu fui dar uma aula, no curso de pós-graduação, os alunos só podem sentar se for naquele mesmo lugar, todo dia. E tem o nome do aluno escrito na carteira, e além disso tem um mapa no quadro com a localização de cada carteira. Então, se o aluno chegar, quando ele chega, ele tem que sentar naquela carteira. Se ele não vier, o professor sabe que foi fulano de tal que não veio. Eu acho um absurdo em matéria de pedagogia. Eu acho que o objetivo é exatamente o contrário, criar espaço para os meninos se entrosarem, para se comunicarem, você valorizar a vida. Se eu sou obrigado a sentar todo dia no mesmo lugar, meus vizinhos só são vocês dois. E eu também sou seu vizinho permanentemente. Eu sou doido para conversar com aquele outro menino lá, mas não posso porque eu tenho que ficar aqui. Ela, além de limitar no contexto da relação entre pessoas, acaba ficando menos humana também, né? Exatamente. Eu sempre digo nas minhas aulas, ninguém é tímido porque quer. Ninguém é arrogante porque quer. Houve uma série de fatores que fizeram com que as pessoas se tornassem assim. Se a escola diz assim, cala a boca, você não fala. Aí você, um meninozinho de 8, 9 anos, 10 anos, se é bloqueado na sua vontade de falar, você nunca mais vai falar. A não ser que passe por um processo de reeducação. Então, ninguém é tímido porque quer, ninguém é calado porque quer, ninguém é arrogante porque quer, mas a escola, a sociedade, a religião faz muito com que isso aconteça, né? Muita gente bota a culpa em Deus, diz, não, isso é a vontade de Deus, ele bichinho é assim porque é a vontade de Deus. Não. Deus fez a gente para ser feliz, para a gente participar, para a gente se integrar com os outros, para a gente conviver na comunidade. Mas a estrutura social vigente, hoje já tem avançado um pouco, mas ainda continua muito fechada. Você viu esse que eu vi na sala de aula? É um absurdo, do ponto de vista pedagógico. Como você diz que o homem é um ser social? Não, ele não é acabado, ele tem uma tendência. Como é que você desenvolve a tendência do menino a ser social se você obriga que ele fique sentado no mesmo lugar, né? Aí se vai para a merenda é uma fila. Aí ele só fica de trás daqueles que ele fica atrás todo dia ou na frente dos que ele fica na frente todo dia. Então ele está tirando a oportunidade. Tem uma professora aqui no Ceará, famosíssima, hoje ela, por causa da idade, ela já não está com aquele gasto todo, como nos acontece a todos, não, mas é a professora Luísa de Teodoro, que por sinal tem um programa na TV educativa, no Canal 5. Ela diz o seguinte, que a escola faz o contrário da natureza. A natureza pega uma lagartazinha que só se arrasta, aí dá asas a essa lagarta e a lagarta voa para descobrir o mundo. A criança vem voando como uma borboleta que para a sala de aula. Aí vem para a sala de aula, mas não pode conversar com os outros, porque a escola diz, não, teu lugar é ali. Aí corta uma asinha da criança. O outro diz, cala a boca, corta outra asa. Aí começa a cortar as asas da criança e transforma aquela possível borboleta numa lagarta, que fica com medo, só balança na cabeça, concordando com tudo que se diz, com tudo que se quer. Que isso faz bem ao regime. Não, o regime atual nós estamos vivendo, graças a Deus, a plenitude da democracia no Brasil. Mas essa concepção ainda não chegou a muitos diretores de escola que preferem
que o menino e que os professores sejam obedientes, não participem. E sem participação não há mudança, com certeza absoluta. Nem conhecimento, nem construção do conhecimento. Professor, como dissociar a questão dos limites para a criança? Há quem diga que o jovem, hoje, ele comete as libertinagens porque não lhe foram colocados os devidos limites, os lugares onde ele teria que chegar. Então, de repente, ele quer dirigir, ele não tem habilitação, o pai já dá a chave do carro. Ele quer iniciar usando algum tipo de bebida, os pais já acham que ele já é um homenzinho, já bebe até a sua cerveja. Então, como diferenciar essa questão de não impor limites à criança e ter que impor limites ao jovem para que ele seja um jovem bem-sucedido na sua vida adulta? Eu não tenho regras, não tenho, né, mas eu acho que o caminho é o diálogo. O método do Paulo Freire que dá certo na escola, que a gente pode levar para a religião, que a gente pode levar para casa. Conversar. Eu apanhei muito, mas é porque naquele tempo era a forma como meus pais podiam me botar num caminho que ele achava que era o correto, era pela surra, como talvez muitos dos nossos pais, né? Eu até digo hoje que se surra contasse para aposentadoria, eu já estava aposentado há muito tempo, né? Mas o caminho é o diálogo, sabe? Na sala de aula, na família, na religião, na igreja. Você vai para uma igreja, também passa 2 horas na igreja só escutando uma pessoa falar. Você vai para uma sala de aula, eu digo, na universidade, um menino aqui que vem de vários municípios da região, aí são obrigados a passar 3 horas lá só olhando para o professor e copiando no quadro. Quando eles vêm de suas comunidades, trazendo muitas experiências para colocar em comum. Isso era o que eu fazia e o que eu faço em qualquer sala de aula. Começando a analisar a realidade, quer dizer, ver o que os meninos sabem sobre aquele assunto. E até o exemplo que o senhor coloca aqui na sua coluna, né? Sim. Tratando do surgimento de histórias interessantes, pitorescas, vindo desses alunos do interior. Pois é, eu dava uma disciplina literatura cearense, que eu não dava aula, porque a minha função era pró-reitor, mas eu fui me oferecer lá na coordenação de letra para dar aula, para fazer uma experiência no curso superior. Aí tinha 25 meninos e meninas vindos de vários municípios aqui da região, ficavam ali caladinhos. Na minha aula, não. Primeiro começar por uma atividade de integração, cada um dizendo quem é, de onde é que vem, discutindo temas que todos eles eram capazes de falar. Depois a gente foi motivar para que eles descobrissem nas suas cidades se tinha alguém que escrevesse, alguém que fizesse poesia, alguém que já tinha publicado livro. Aí a primeira reação dos meninos era assim: não, professor, na minha terra tem lá quem publica. Mas vamos ver, converse com o diretor da escola, converse com o secretário de educação, e as surpresas vinham logo em seguida. Menino na aula seguinte já trazia um livro, já trazia uma publicação, um versinho de cordel e tal. E eu recomendava, traga, se possível, até o autor aqui para a sala de aula para ele falar para os colegas. Então eles começaram a se sentir participantes do processo de construção do conhecimento, sabe? Então o menino que participa, não tem como ele me agredir. Quando eu chego agora, depois de aposentado lá na UVA, eles ficam: professor, como é que você foi se aposentar e tal? Não sou melhor do que ninguém, mas apenas eu criava a oportunidade para que eles participassem. E ao criar a oportunidade, eles se sentem valorizados. E aí começa a valorizar o que tem de bom na terra deles. Porque nós, infelizmente, por questão de formação, a gente dá valor ao que vem de fora. Aí vem um professor fazer uma palestra aqui para o INTA, de onde ele é daqui de Sobral. Não pode. Não, ele veio de São Paulo. Então a gente se anima logo para ir. Não sabe nem o conhecimento que ele traz de São Paulo e nem o conhecimento que a gente rejeitou do que mora aqui. Mas a gente julga preconceituosamente. É de fora, é mais importante que nós. Então, quando a gente começa a trabalhar os meninos, eles voltando-se os olhos e as atenções para as suas realidades, eles começam a descobrir que o lugarzinho dele tem valor. E tem muita gente importante. Que todo lugar tem história, né? Todo lugar tem geografia, todo lugar tem biologia, né? Então, um dos aspectos principais da educação biocêntrica, que você queria falar, é essa atenção para a realidade dos alunos ou de todos aqueles que estão em processo de aprendizagem. Se eu for dar um curso, qualquer que seja ele, dentro da minha área de conhecimento, começo vendo o que o grupo sabe daquele assunto.
eu não posso partir do pressuposto que você devia saber. Se eu partir desse pressuposto, eu vou perder tempo. Então, eu quero saber primeiro o que os alunos sabem, e a partir do que eles sabem, a gente vai construir o novo, associando ao que eles já sabem. E assim é que é a educação biocêntrica, valorizando a pessoa, o que ela sabe, a experiência que ela carrega, que ela traz todo dia para a sala de aula, no caso da educação. Bom, professor Leonan Gomes, estamos chegando ao final de mais um Sobral News em Debate. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor nessa roda de conversa, literalmente, e espero tê-lo aqui mais vezes. As portas do programa vão estar sempre abertas para recebê-lo, e deixe sua mensagem final para os nossos espectadores e faça o convite a conhecer essa riqueza da educação através da educação biocêntrica. Pois é, eu estou à inteira disposição. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente deve discutir sempre mais, porque a educação é uma construção permanente. E cada vez mais nós vamos nos tornar exigentes em relação a isso. Nunca existe uma solução definitiva nessa área onde estão as pessoas. Sempre a gente estará buscando mais. Hoje a tecnologia nos faz fazer o que estamos fazendo agora, mas daqui mais uns 5 anos isso aqui está superado, né? Então, na sala de aula, também a gente tem que buscar isso. E, sobretudo, quando eu comecei a estudar no seminário, a gente tinha uma frase que os padres diziam, non scholae sed vitae discimus, traduzindo, não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida. Ainda hoje se repete isso, mas na realidade a gente aprende muito mais em função da escola, para tirar uma nota, para aprender para dar satisfação ao professor, para aprender para o que a escola quer, mas muito menos para a vida, para que eu possa aplicar na minha vida. Então, eu acho que é uma coisa nova, a educação biocêntrica, nova em cima da história, nova como palavra talvez. Mas acho que é importante que os diretores compreendam isso, tem curso importantíssimo sobre gestão biocêntrica, é importante que os professores conheçam isso. E aqueles que passam por isso, que descobrem isso, como pró-reitor da UFBA, eu criei um curso de metodologia de ensino superior, um curso de extensão, baseado na educação biocêntrica. Uma verdadeira revolução que aconteceu na cabeça dos professores e, consequentemente, na sua condução de sala de aula. De modo que eu estou à disposição, quando quiser, em outro momento, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas é importante estudar. Herculano Costa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, principalmente, por oportunizar a vinda do professor Leonan ao nosso programa. Muito bem, a redação do Jornal Sobral News agradece mais uma vez ao professor Leonan, ele que toda semana colabora com a sua coluna, muito lida, muito visitada, e pela aquiescência que ele teve ao nosso convite de aqui vir falar sobre educação biocêntrica, ele que logo mais vai estar em Fortaleza num compromisso, mas apesar do compromisso ele não se furtou da gentileza de vir até aqui os nossos estúdios para colaborar com o programa Sobral News e Debate. Muito boa tarde a todos. Bom, e para finalizar, eu agradeço também a você, espectador da TV Interaja, que está acessando o nosso conteúdo através das redes sociais. E nós temos agora também o nosso endereço direto, www.tvinteraja.com.br. Eu lembro a você, mande sua sugestão, deixe sua crítica, participe, faça conosco esse programa. E até a nossa próxima edição. Um abraço, tchau!